Fala vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo, eu sou o Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje faremos um quadro diferente aqui no canal, o Vale a Pena Ver de Novo. Esse quadro vai ser com algumas viradas históricas do Vasco, com 4 viradas históricas. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e principalmente se inscrever. Então curta, se inscreva e compartilha. Então bora para o vídeo. Para mim, a maior virada de todos os tempos, que está sendo o primeiro colocado do vídeo, é Vasco e Palmeiras. Uma virada épica, na qual o Vasco tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler, Romário. Conseguiu uma virada de 4-3, com Romário fazendo 3 gols, Juninho Paulista marcando 1. Uma virada na qual o Vasco tinha um jogador a menos e o Palmeiras começou a partida de forma avassaladora. Abriu o marcador com o paraguaio Arce de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. No minuto seguinte já ampliou o placar. Lembrando que essa foi a terceira partida, porque a primeira partida em São Januário o Vasco ganhou de 2-0. No segundo jogo o Palmeiras ganhou de 1-0. Então fez ter um terceiro jogo. E o terceiro jogo foi lá na casa do Palmeiras, em São Paulo, no Palestra Itália, no antigo Palestra Itália, onde aconteceu a maior virada do futebol brasileiro até hoje. Com o placar de 3-0, o técnico Joel Santana não tinha outra opção a não ser tornar o time mais ofensivo. Foi aí que ele entrou com Viola na vaga de Nasa. Logo nos primeiros minutos, o Vasco demonstrava melhora. Diminuiu o placar com Romário, com uma cobrança de pênalti, aos 14. Em mais uma batida de pênalti, aos 23, Romário fez o segundo e aumentou a esperança do torcedor vascaíno. Entretanto, aos 32 minutos, o zagueiro Júnior Baiano fez a falta dura em Flávio e acabou expulso. Então, muitos torcedores aí começaram a desacreditar da virada. Mas como o Vasco é o time da virada, a gente nunca pode desacreditar. Aos 40 minutos, Juninho Paulista empatou o duelo, obrigando que houvesse pênalti para definir o campeão. No entanto, o Cruz Maltino foi além, quando o Romário surgiu aos 48, predestinado o camisa 11, se deparou com a bola em seus pés de frente à meta com o goleiro. E Romário, com a bola no pé de frente para o gol, é saco, não tem jeito. Gol da virada, Vasco campeão da Mercosul do ano. Romário fazendo 3 e Juninho Paulista 1. Vasco 4, Palmeiras 3, no maior jogo e na maior virada de todos os tempos do futebol. Esse foi o primeiro colocado. Em segundo colocado foi a virada na Copa Sul-Americana entre Vasco 5 e Universitário 2. O primeiro jogo o Vasco perdeu lá na casa do Universitário 2-0. Então em São Januário tinha que fazer uma diferença de mais de 2 gols. Foi aí quando o Vasco abriu o placar. O time comandado por Cristóvão Borges. Aquele time tinha muitos jogadores bons, Diego Souza, Dedé, Fagner. O Vasco tinha um time bom naquela época. Diego Souza abriu o placar e o Universitário empatou o jogo e virou. Logo aos 2 minutos da etapa final, após escanteio, a bola desviou em Dedé e tirou Fernando Praz da jogada. Foi aí que o Universitário virou o jogo. A resposta, porém, foi rápida. E logo no minuto seguinte, em cruzamento de Juninho Pernambucano, Elton de cabeça deixou tudo igual novamente. E aos 12 minutos, após passe de Fagner, Dedé tentou o cruzamento, mas a bola foi parar no gol e passou debaixo do goleiro. 4 minutos depois, mais uma comemoração, mas dessa vez pela expulsão de Rabanal, que agrediu o lateral direito Fagner. Fagner naquela época voava. Chegou a ser convocado e tudo para a seleção, com um soco. Com 1 a mais, o Vasco teve mais espaço em campo. Foi aí que começou a criar mais chance,
criar mais jogadas de perigo. E o quarto gol, após Alan receber na intermediária, levantou na área e Dedé, sem marcação, cabeceou no ângulo direito. Lembrando que nessa época o Alan também jogava de lateral direito. Fez muitos jogos ali na lateral direita e Dedé naquela época fazia gol de cabeça doidado, né? O bicho era um monstro de cabeça. Era o gol da classificação e, portanto, foi o gol da classificação. E a terceira virada mais marcante para mim do Vasco foi no Campeonato Carioca pela semifinal em 2018, Vasco e Fluminense. O Vasco abriu o placar com Giovanni Augusto e o Fluminense virou a partida com Pedro e Sornosa. Mas Paulinho, que estava surgindo naquele ano, Paulinho fez o gol de empate, um gol de fora da área, um chute de fora da área. E o Fabrício, tão criticado pela torcida, fez o gol da virada, fazendo o terceiro gol Cruz Maltino e o gol da virada naquele campeonato. Então foi um jogo muito marcante, um jogo de muitos gols, um jogo de 5 gols no campeonato. E o gol foi marcado pelo Fabrício aos 50 minutos do segundo tempo. Então foi no último lance praticamente do jogo, o Fabrício fez o gol da virada do Cruz Maltino. E a quarta última virada histórica para mim foi Operário e Vasco pelo Campeonato Série B de 2022. Foi um jogo muito sofrido, um jogo muito disputado, na qual o Operário estava ganhando o jogo e o Vasco saiu atrás do placar. O Operário fez 1-0, o Vasco conseguiu empatar com o Tubarão, um jogador fraco, mas conseguiu fazer aquele jogo, fazer um gol aos 18 minutos do segundo tempo. No entanto, o Operário já fez o segundo gol aos 29 minutos da segunda etapa, aumentando ainda mais o drama da torcida do Vasco, porque aquela derrota iria abalar muito o treinador Jorginho no comando do Vasco, e o Vasco precisava pontuar naquele jogo. Foi aí que o Jorginho colocou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira entrou, fez o gol de empate, fez o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo, e aos 49 fez o gol da virada, fazendo o terceiro gol do Vasco. Foi um jogo muito emocionante, um jogo muito disputado, um jogo muito batalhado, na qual o Teixeira entrou e mudou a história do jogo fazendo 2 gols. Então essas são as 4 viradas históricas do Vasco. Se vocês souberem e lembrarem de mais alguma, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar colocando nos próximos vídeos. Então curta e não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, se inscreva e compartilhe.